Há 13,8 mil milhões de anos, surgiu a primeira luz num universo sem fronteiras, limitado apenas pelo tempo. Hoje, esta fronteira estende-se por 46,5 mil milhões de anos, não através de uma janela física, mas até onde os nossos olhos conseguem chegar. E tudo o que está para além disso permanecerá para sempre oculto, fixado pelas leis do espaço e do tempo. Então, o que acontece realmente na orla do nosso universo visível? E por que é que isso importa para algo que nunca saberá? Para onde quer que olhe, o céu cintila com um brilho residual de micro-ondas, uma relíquia de quando o universo tinha apenas 380 mil anos. É uma lanterna cósmica de micro-ondas, um cordão quase perfeito de luzes ancestrais que forma o horizonte mais distante que podemos ver. O satélite Planck registra este brilhante e belo detalhe, revelando suaves ondulações de temperatura, minúsculas variações de apenas uma parte em 100 mil. Cada ondulação é uma impressão fossilizada das estruturas mais antigas do universo, congelada no momento em que os átomos se formaram e a luz podia viajar livremente. Este estrangulamento não é uma parede, mas uma fronteira criada pelo tempo. A luz de lugares distantes simplesmente não teve anos suficientes para chegar até nós. O tempo do universo, calculado em 13,8 mil milhões de anos, determina até que ponto podemos ver o estrangulamento, com um raio de cerca de 46,5 mil milhões de anos-luz. A isto se chama horizonte de partículas, a distância máxima que qualquer sinal que viaja à velocidade da luz poderia ter percorrido desde o Big Bang. Tudo o que sabemos sobre o cosmos reside dentro deste estrangulamento, representado pelos padrões de cintilação da radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Os dados da colaboração Planck coincidem com as nossas medições, revelando um universo incrivelmente denso e enorme, mas com um limite claro e mensurável para a nossa visão. Para além deste gargalo brilhante, o universo continua intransponível, silencioso e sempre oculto. Na escuridão, mais distante dos padrões de cintilação da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, os astrônomos aprofundaram a sua visão, procurando as galáxias mais antigas na própria fronteira do tempo. O campo ultraprofundo do Hubble, montado a partir de quase 12 dias de imagens em 2003, revelou cerca de 10 mil galáxias numa pequena península. Cada uma delas é uma névoa de luz antiga. Algumas eram visíveis menos de 1.000 milhões de anos após o Big Bang. Mas nem o Hubble conseguiu penetrar mais fundo. Com o advento do telescópio espacial James Webb, a busca pela chuva cósmica diminuiu. A infraestrutura de observação ligada à névoa das primeiras estrelas começou a detectar galáxias na península acima da magnitude 10, o que significa que a sua luz emerge quando o universo tem apenas cerca de 300 milhões de anos. A galáxia Mazy, confirmada na península com magnitude 11,4, tem apenas 330 milhões de anos. Outras, como a Gênese 11, foram descobertas na região de magnitude 10,6, com a sua luz a viajar há mais de 13 milhões de anos. Cada detecção é um testemunho da tecnologia e da consistência, com as equipas a penetrarem no nevoeiro e a debaterem se o sinal se assemelha realmente a um novo recorde ou se é algo que atravessa o nevoeiro ou as linhas de emissão. À medida que os telescópios se estendem acima do nevoeiro, as detecções tornam-se mais difíceis. Alguns candidatos, ligados à névoa com cerca de 16 segundos de arco, destacam-se na névoa como impostores, galáxias mais próximas de como se formaram. Ainda assim, a confirmação obtida no projeto Redshift Beyond 10 mostra que os nossos instrumentos estão agora a atingir o nível do universo em questão, mapeando galáxias que se formaram nos primeiros poucos por cento da história cósmica. Uma galáxia não é uma parede, mas um horizonte temporal, e cada novo campo profundo aproxima-nos da sua linha penetrante. As galáxias não estão simplesmente imóveis na noite cósmica. O próprio tecido do espaço relaxa as galáxias. Esta é a expansão métrica do universo, uma descoberta fundamental do trabalho de Edwin Hubble, em 1929. Hubble mediu o desvio para o vermelho de galáxias distantes e descobriu que, quanto mais distantes, mais rapidamente se afastam de nós. Esta relação centra-se numa constante de 107,4 km por segundo por megaparsec. Utilizando esta unidade de medida, o chamado raio de Hubble, a velocidade da luz dividida por H0 atinge aproximadamente 14 mil milhões de anos-luz. Isto define a esfera de Hubble, a esfera dentro da qual as galáxias se movem a uma velocidade inferior à da luz e, mais afastadas, se movem a uma velocidade superior à da luz. Mas este limite de velocidade não é uma barreira no sentido habitual. A expansão do espaço pode impulsionar as galáxias para longe de nós a qualquer velocidade, até mesmo superior à da luz, porque é nesse espaço que se dá o crescimento.
a luz das galáxias que estão atualmente acima da esfera de Hubble pode chegar até nós se essa luz tiver sido medida quando essas galáxias estavam mais próximas e dentro da esfera de Hubble. Com o tempo, o universo expande-se e o raio de Hubble altera-se, permitindo que os fotões cheguem aos telescópios. Assim sendo, podemos observar galáxias cujas velocidades são agora superiores à velocidade da luz, embora não possamos viajar pelo espaço mais rapidamente do que a luz. A esfera de Hubble é um dos vários horizontes cósmicos. Outros, como o horizonte de partículas e o horizonte de eventos, definem diferentes horizontes, entre o que podemos ver e o que podemos influenciar. Estes termos formam uma espécie de taxonomia para as fronteiras do universo, cada uma baseada na interação entre o tempo, a distância e a diversidade do cosmos. À medida que intensificamos as nossas atividades e expandimos a nossa linguagem, o mapa do cosmos torna-se mais iluminado e a importância das fronteiras aumenta. Em 1998, dois rivais, Saul Perlmutter e Adam Riess, compararam as curvas de luminosidade de supernovas distantes enquanto procuravam sinais de destruição cósmica. Em vez disso, os dados revelaram algo inesperado. A expansão está a acelerar. Esta perturbação na explosão de fadas e a queda do brilho das supernovas só podem ser explicadas por uma energia inesperada chamada energia escura, que está a destruir o cosmos. As implicações dessa descoberta chegam a muito mais galáxias. Num universo dominado pela energia escura, existe uma nova fronteira, uma evolução cósmica. Esta evolução está a aproximadamente 16 milhões de anos-luz de distância. Esta não é a espécie mais distante. É o ponto mais distante onde a luz nos pode alcançar hoje, independentemente do tempo que esperemos. As galáxias a esta distância já estão a afastar-se do contacto cósmico. Os seus sinais futuros, mesmo viajando à velocidade da luz, nunca chegarão até nós. O horizonte de eventos é uma restrição de velocidade inscrita na estrutura do espaço-tempo. Ao contrário do horizonte de partículas, que cresce com o tempo, o horizonte de eventos impõe um limite constante sobre com que regiões do universo podemos comunicar. Esta evidência vem diretamente das medições de supernovas, quando os astrônomos investigaram dezenas de horizontes de eventos do tipo Ia até 1,7. O brilho seguia uma curva que não podia ser comparada a nenhum universo de movimento lento. Só um cosmos com uma constante cosmológica positiva, lambda, se enquadra neste padrão. Esta constatação transformou o mapa cósmico. O universo observável, fornecido apenas pelo tempo de propagação da luz, contém agora regiões e lugares inacessíveis, cujo futuro está para sempre selado, sem relevância, para a expansão cósmica. O horizonte de eventos não é uma curva visível. É uma fronteira complexa e em expansão, criada pela energia escura. Nas escalas de tempo cósmicas mais próximas, o universo não se expande por paredes, mas por um horizonte com uma estranha presença física. Em 1977, Harry Gibbons e Stephen Hawking perceberam que este horizonte cosmológico não é sem lei nem sem função. Em vez disso, contém uma temperatura de aproximadamente 0,1 trilhões de graus acima do zero absoluto, ou aproximadamente 10-30 Kelvin. Esta é a temperatura de Gibbons-Hawking, um ruído térmico que penetra a partir do horizonte, tal como o brilho destinado aos buracos negros. A física penetra ainda mais profundamente. O volume do horizonte contém uma enorme entropia, significativa pela quantidade de informação oculta na nossa visão. Para o nosso universo, esta entropia é de aproximadamente 1122 bits, mais do que todas as partículas do cosmos observável. Cada região de Planck no horizonte pode ser representada como um pixel que contém um bit. O horizonte não é apenas uma linha matemática. É um limite físico que define o orçamento de informação para tudo o que podemos conhecer. O horizonte do universo é moldado pela incerteza quântica e pelas leis da termodinâmica. Ele define a natureza da realidade. As medições do satélite Planck revelam um universo surpreendentemente denso nos seus níveis mais elevados. A análise final da equipa, divulgada em 2018, colocou o parâmetro de correção espacial ômega-k com uma precisão de algumas partes por mil. O valor absoluto de ômega-k é inferior a 1000. Esta precisão significa que, em todo o universo observável, a atração gravitacional do cosmos é tão suave que se torna indistinguível de uma densidade ideal. No entanto, a densidade por si só não resolve a questão da forma específica do universo. Mesmo um cosmos denso poderia ser finito se girasse sobre si próprio na direção correta. Imagine um touro tridimensional, uma forma cúbica na qual se encontram linhas opostas. Num universo assim,
viajar suficientemente longe numa direção poderia levá-lo de volta ao ponto de partida, sem encontrar o fim. As observações desencadeadas pelo Planck procuraram indícios de tal topologia, comparando círculos na janela de micro-ondas cósmicas, padrões repetidos que apontam para uma geometria finita. Nenhum destes padrões foi encontrado, pelo menos não às velocidades que podemos observar. Os dados deixam a porta aberta. O nosso universo pode ser infinito, ou pode ser finito, mas tão vasto que os seus limites se estendem muito para além do nosso horizonte. A forma global correta pode manter-se sempre próxima, oculta para além dos limites daquilo que a luz e o tempo nos permitem ver. Assim, o fim do universo não é um lugar, mas uma fronteira para o nosso interesse. Um horizonte onde as perguntas continuam, sem resposta, aguardando na escuridão. O universo que agora exploramos define os limites do que podemos ver, e não do que existe. À medida que o cosmos se desintegra, mais galáxias desaparecem cada vez mais longe do nosso alcance. A verdadeira fronteira não é um lugar, é um horizonte intransponível entre o conhecimento e o mistério. A nossa busca continua nesse horizonte,